Bom dia! Estamos ao vivo. Aqui aparece que nós já estamos ao vivo. Érica entrou. Oi, Érica. Bom, eu só vou ficar esperando a solicitação aqui, Érica. Para quem tá chegando agora, essa é a nossa sexta live do canal. As lives que estão acontecendo nas segundas-feiras, às 11h11 da manhã. E hoje nós temos a presença... Já tem convite aqui, peraí. Não sei. Hoje nós temos a presença da Érica nessa nossa live de hoje. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Vânia? Tudo bem, Érica? Pois é, eu tô aqui norteando as pessoas que chegarem na live depois, porque essa live vai ficar salva, né? Junto com as outras. E que ela é a sexta live do canal. Que nós começamos fazendo uma live falando sobre a origem do milagre. Aí nós fizemos a segunda live falando, no geral, sobre os salvadores de vida, que são as práticas, né, matinais de desenvolvimento pessoal sugeridas pelo Hal Herold. E fizemos a terceira live sobre o despertar do potencial. A quarta nós falamos sobre o silêncio. A quinta sobre as afirmações. E hoje, sobre visualização, nós temos a presença da Érica para conversar com a gente aqui. Uma presença muito especial, por sinal. Uma visita muito especial aqui na página. E a Érica, além de ser essa mulher maravilhosa, profissional maravilhosa, né? É também minha prima, né? Então, como ela colocou ali, eu não tinha anunciado, mas ela colocou ali, e é muito especial também tê-la como minha prima, né? Além de tudo, unidas não apenas no DNA, mas com o propósito de servir e entregar o nosso melhor. Então, Érica, pode se apresentar aqui na página e aí a gente vai dando sequência, não tem nada assim muito programado. Hoje nós vamos falar sobre a visualização, né? O poder da visualização, como que acontece, como prática também, né? Os benefícios da visualização. Mas antes de tudo, acho que é importante que você fale um pouquinho aqui sobre você. Eita, gente, olha, vou falar uma coisa para vocês antes de qualquer coisa. Primeiramente, Vânia, muita gratidão a você por abrir espaço aqui para que eu possa, né, falar e você está contribuindo com o meu propósito, então eu tenho muita gratidão em poder estar aqui falando, né, para quem te segue, dentro desse projeto tão maravilhoso, dessas práticas tão importantes aí que também fizeram parte lá no começo de um processo que eu venho vivendo cada dia com maior profundidade. Então, isso sempre vai me mostrando assim o quanto que todos nós estamos conectados de maneiras diferentes, mas em talvez momentos, estágios diferentes, né, da evolução, do autoconhecimento, mas que no fundo, a gente está sempre muito conectado. E eu estou altamente emocionável essa semana. E assim, nessa percepção do quanto, como você falou, né? A gente é prima e a gente faz sei lá quantos anos que a gente não se vê, né, pessoalmente. Eu não sei mesmo, eu tentei lembrar, Verdade. assim, mas eu não tenho nem noção de quantos anos fazem que a gente não se vê. Mas o quanto a conexão se manteve, e eu fiquei pensando, ontem eu estava aqui fazendo umas coisas e pensando, o quanto desde lá, né, Vânia, as nossas conversas, até o Celcinho não pôde estar aqui, fez um desafio para que a gente esteja de novo numa outra live no horário que ele possa ver, que é um outro primo nosso, gente, mas eu lembro perfeitamente daquele momento, a gente sentado na varanda lá da casa que eu morava na chácara, lá em Francisco Alves, quando vocês estavam lá, e a gente estava falando, sim, da vida e do futuro. Eu lembro que era esse, eu não lembro exatamente o que a gente falou, mas a gente era extremamente sonhador, pensava em coisas assim, fora da caixa para aquele nosso contexto, né? E, gente, eu, uma menina do interiorzinho lá de Francisco Alves, que é uma cidadezinha bem pequenininha,
com 2 primos de São Paulo. Eu lembro assim que para mim eram as... Eu pensava assim, um dia eu quero conhecer São Paulo, né? E vocês me contando, eu sou extremamente visual, Vânia. Então, para mim, quando vocês falam, né, as pessoas vão conversando, eu já vou criando imagens. E eu descobri que a maioria das pessoas são assim, né? Mas enfim, só para falar da felicidade Travou. para... Tá me ouvindo? Gente, acho que travou pra mim. Vocês estão vendo normal, tá travado. Bom, eu tô te ouvindo normal. Vocês me ouvem? Ah, então acho que voltou. Travou de novo, mas voltou. Não sei se tá para todo mundo. Travou novamente. Ai, meu Deus. Algum sinal, a live está travada. Não sei se é o sinal aqui, mas eu não consigo. Márcio, que tá entrando agora. Tá aparecendo normal para você, Márcio? Eu acho que travou, a Érica caiu. Bom, gente, eu acho que a Érica caiu aqui, mas ela já aparece. Não sei o que aconteceu, deu uma travada, apareceu aqui de novo. Bom, peraí. Tô ficando craque já agora. Mas o que a Erika tava falando, realmente, ali é muito verdade, né? Nós somos primas e, assim, estivemos por um bom tempo, assim, né? Ainda estamos distantes, no caso de, geograficamente falando, né? Mas eu acredito que exista essa conexão real. Então, quando você lembra desse momento e que você fala, realmente, estávamos um pouco fora da nossa casinha já naquele momento, né? Falando de futuro, falando de forças. Eu lembro que nós estávamos falando de coisas muito profundas, né? Para nossa idade até mesmo. Mas eu acredito que é bem interessante você trazer isso para esse momento, porque o quanto que isso faz parte do ser humano, de todos os seres humanos, né? E é muito especial realmente tê-la aqui comigo, muito mesmo. E quando nós estamos aqui, na verdade, lembrando desse momento, eu acho que mexe um pouco na emoção, né? E falar sobre essa energia toda de conexão que liga a nossa vida, né? A visualização, justamente, eu acho que está aí. Não apenas no sentido mágico da coisa, estava conversando agora há pouco com uma pessoa sobre isso, né? Não é só uma questão do sentido, parece que tudo acontece como uma magia inexplicável. Existem explicações, né? E existem os seus momentos, como você mesmo disse. Então, eu acho que é isso. O livro, ele traz essas práticas matinais, né? Como nós falamos a semana passada sobre a afirmação, eu acredito que a visualização também tem muito a ver com essa reprogramação de crenças, né? No caso da visualização positiva, mesmo que nós não tenhamos essa prática, falou, não tenho prática de fazer a visualização, ela acaba acontecendo, né, Érica? Mesmo que você fale, eu não faço visualização, você pensa talvez que não faça. Mas todos os seres humanos, todos nós fazemos essa exposição imaginativa de como vai ser nossa reunião, de como que nós vamos nos sair na prova. O que acontece é que às vezes essas visualizações, elas não estão sendo direcionadas de uma maneira positiva, né? E eu acho que é aí que entra como ferramenta para a nossa vida. Perfeito. Vocês me ouvem bem agora? Eu acho que eu tive um problema aqui na internet, por isso que eu caí. Mas, enfim, se você se cortar aí para vocês, me avisem. Vani, então, eu estava falando justamente disso, lá da nossa experiência passada, lá da nossa infância, porque, inclusive, né, o nosso modelo de visualização atual tem tudo a ver com o que a gente via quando a gente era criança, né? A gente, como se fosse, vou comparar, claro que não dá nem para comparar, mas vamos pensar que é uma versão, a gente vê o mundo a partir daquilo que nos é próprio, né? A gente acaba repetindo na nossa vida atual
muitas coisas que estão ligadas à vida que a gente viveu no futuro, aquilo que a gente viveu no passado. Então, tem tudo a ver, essa reprogramação que você diz, né? É justamente porque às vezes a gente está diminuindo as nossas possibilidades de realização por não visualizar um futuro diferente daquilo que nos é comum. E aí a proposta do Hal Herold, né, com toda a história do que aconteceu com ele, justamente, ele não queria continuar vivendo, repetindo as histórias, porque elas estavam muito difíceis, né? E aí vem todo esse processo, então, de criar uma nova janela de possibilidades daquilo que eu ainda não vi, daquilo que eu ainda não acessei. O que mais é possível, né? O que está fora do meu mapa que eu quero trazer? Como eu posso expandir esse mapa? Então, vamos pensar, né? Eu morava em Francisco Alves, o meu mapa de mundo era restrito àquele mundo lá, aquelas pessoas, aquelas ruas. Então, quando eu pensava assim, eu quero ir para São Paulo, na minha cabeça, São Paulo tinha um mapa gigantesco. Mas se eu for em São Paulo e eu andar só nas mesmas ruas e nas mesmas casas, o meu mundo continua sendo pequeno, porque não é o lugar que você está, nem tampouco, né, o país, a cidade, que as pessoas elas ficam mudando às vezes de emprego, de casa, de cidade. E o que muda o mundo para você é como você vê o mundo. E é com com essa base que eu quero trazer para vocês aqui a minha percepção do que tem mudado na minha vida a partir do exercício de visualização proposto pelo Hal Herold nesse livro. Porque eu já tinha milhares de possibilidades que eu simplesmente não estava enxergando, e todos nós temos. E se eu for refazer esse mapa hoje, eu vou enxergar mais um monte de coisa que eu ainda não estou vendo agora. Por isso que é uma coisa que a gente não vai fazer uma vez só. Ai, visualizei a minha vida futura e é isso e acabou. Não, a gente está tendo pista da vida futura oportunizada a cada instante. E é por isso que a gente vai fazendo, por exemplo, todas as técnicas juntas. Por isso o silêncio, por exemplo, que vocês falaram é tão importante, né? Mas então, onde que encaixa a comunicação nesse processo, né? A comunicação visual, porque a visualização. Então pensa assim, ó, se eu sair daqui de cena agora e eu ficar só falando com vocês, vocês continuam me ouvindo, né? Mas vai ficar bem chato vocês ficar conversando com a minha parede ali e os quadrinhos, né? Até que eles são legais, mas vai ficar bem chato. Aí eu venho para cá, pronto, somou. Além da minha voz, vocês estão vendo o meu rosto, né? E aí a comunicação visual ela tem esse poder de configurar sentimento na nossa mente. Eu lembro, por exemplo, eu escutava muito rádio quando eu era criança, né? Então, a comunicação auditiva ela era muito comum. Mas quando assistia televisão, era coisa assim que emocionava mais. Por quê? Porque juntava a voz com o gesto, a cena, a cor, né? Porque no fim de tudo, a nossa visualização, quando eu gosto, imagina ela aí agora, chega da água na boca de você querer comer aquilo. Você sente algo, não é só você olhar para aquilo, mas aquilo provoca algo em você, o desejo, né? Acho que travou. Travou novamente, gente. Para mim, travou de novo. Não sei se vocês estão. Caiu novamente. Para mim, trava. Mas vamos aguardar a Erika aqui, então, continuar. Nós estamos falando sobre a visualização, né? Travou, é isso mesmo, Eduardo. Mas já ela entra, acho que deve estar com um probleminha aqui na conexão da Érica, mas ela entra para concluir, né? Aqui. Deixa eu visualizar. Pronto.
Deu certo? E aí, gente? Eu acho que sim. Foi. Foi. Oi. Deu Ai, meu certo. Deus. Meu Deus, vai dar certo. Até o fim dá tudo certo. O melhor é o fim do que o começo. Certo. Vamos começar a visualizar essa live terminando sem interrupção agora já. Então, gente, a visualização, então esse poder de comunicação visual, ela provoca sentimentos em nós, né? E assim, ó, como a Vânia falou, já existe essa visualização, ela já acontece. A gente já olha para as coisas e sente e tem sentimentos, né? Só que a gente não faz isso de maneira intencional. Então, talvez o painel de comando que esteja operando na realização da nossa vida é quando você olha para uma coisa, por exemplo, e sofre com aquilo. Né? Então, por exemplo, eu convivi com muitas pessoas que eram fanáticas em ver notícia ruim, né? Notícia do que está acontecendo de negativo no mundo, né? Quantas pessoas morreram e como que foi esse acidente. Ou seja, você está colocando informação visual e sentimento em relação a isso nesse tipo de visualização. Está acontecendo. Você só não está fazendo isso, você não quer nada daquilo na sua vida, talvez você está olhando justamente porque você tem medo que aconteça, mas você está alimentando o seu painel mental aí com essas informações. Então, a comunicação, gente, tudo que comunica com a gente é como se fosse a semente da nossa realidade. Essa live aqui, por exemplo, vocês estão nos vendo, nos assistindo, né? São sementes que nós estamos plantando aí na cabecinha de vocês e nas nossas próprias. Tudo aquilo que comunica com a gente gera pensamento. Você está me ouvindo aí do outro lado e está pensando, é verdade, é verdade. Ou não, não é verdade. Ou seja, algo comunica com você e comigo, a gente pensa, e logo que a gente pensa, a gente sente alguma coisa. Sente coragem, sente medo, sente tristeza, sente um monte de coisa. E é esse sentimento que nos move, que nos motiva a agir. Então, a gente vai mover os nossos esforços para atingir qualquer coisa na nossa vida. E assim, ó, a maior parte disso acontece sem que você esteja consciente. Você não está assim, eu vou tomar banho. Agora, como que eu vou tomar banho? Agora, será que eu começo por onde? Não. Você vai agindo intuitivamente, baseado naquilo que você está sentindo. Até porque tem algumas coisas que elas já estão automatizadas. E aí, a sua vida é o fruto de tudo isso. Então, dá uma olhadinha na sua vida hoje, né? Como que ela tá? Ela tá como você gostaria? Eu quero melhorar bastante coisa na minha vida. Ótimo. Então, começa a ter clareza do que você quer melhorar na sua vida. Érica, mas eu não sei o que eu quero, eu só sei o que eu não quero. Muita gente fala isso. Não, eu não sei o que eu quero, mas eu só sei que eu não quero essa vida que eu tô levando aqui agora, né? Eu não quero mais esse emprego, eu não quero mais essa casa, eu não quero mais esse carro. Mas tá, o que você quer? Aí você pode escrever primeiro o que você não quer, né? Para você depois saber o que você quer colocar no lugar. Então, eu falo para as pessoas assim, Vânia, vamos fazer uma troca? Escreve para mim tudo que você não quer. E a gente vai trocar aqui por aquilo que você quer. E aí, então tá. Então agora eu sei o que eu quero. Então eu quero um livro. Que livro que você quer? Eu quero esse livro. Então pega uma foto desse livro. Tô dando um exemplo aqui, né? Mas quando você vai conseguindo conduzir a tua... Olha quem chegou aí. O Celcinho Júnior. Oi. Conseguiu estar ao vivo. Muito bem. Possivelmente ele visualizou esse momento, né, Vânia? Conseguiu Pois chegar. é. Enfim, gente, então quando você consegue ter clareza, né? Você cria uma imagem correspondente, você sabe o que você está procurando. Porque quando a gente não sabe o que está procurando, a gente passa por cima daquilo e não vê. E aí acaba perdendo, às vezes, a oportunidade que tanto esperou, porque não sabia que era aquilo que estava procurando. O que você acha disso, Vânia? Senão fico só eu falando aqui. É. Não, mas eu já estou aqui realmente. O que você diz é realmente tudo a ver, tudo a ver com a realidade, né? O que nós aprendemos
está aí também, porque o que nós fazemos no automático nada mais é do que nós aprendemos durante a vida. Então, quando você traz aquele momento que nós estávamos lá no passado, né? Inclusive, nós éramos bem jovens e tudo mais. Eu acredito que os sonhos, a maneira de sonhar era diferente, né? Existe um brilho a mais, porque a criança, o adolescente ainda, né? Espera-se que ele tenha mais esperanças, né, em relação aos seus sonhos. E o que acontece é que no decorrer de uma vida existem histórias, e essas histórias nem sempre, às vezes, as nossas experiências, nós juntamos algumas experiências negativas, né? E essas experiências também acabam moldando um pouco das nossas crenças. Então, o nosso automático, ele passa a ser meio negativo. Então, quando nós realizamos algumas coisas, aí, na maioria das vezes, poxa, você já, ai, já sei que vai dar errado, né? Então, você pensa na nota ruim, você pensa na dívida chegando, você nunca pensa, poxa, hoje eu vou produzir muito, hoje eu vou ganhar muito, hoje minha nota. Na maioria das vezes, esse automático, ele tende para um lado negativo, né? E aí o que acontece? Quando você fala assim, sobre a visualização de uma maneira positiva, no meu caso, por exemplo, né? Ano passado, ano da pandemia, que foi o ano que você até me convidou para fazer o desafio, que conversando com a Érica, né? Eu acho que eu até comentei em uma dessas lives que eu havia recebido um convite para o desafio da manhã, do Milagre da Manhã, e naquele não era o meu momento. Só que ficou aquilo na minha cabeça, tanto que no final do ano eu resolvi comprar o livro e fazer a leitura, né? E tudo aquilo que eu subestimei, na verdade, me veio assim, como uma aula, sabe? Foi muito, muito, muito bom mesmo. Tá sendo muito boa essa experiência, né? E o que acontece? Quando começou a pandemia, eu lembro que o meu pensamento, é o pensamento da maioria das pessoas, né? Focavam ali no negativo. Tanto que alguns posts, assim, no Facebook, que eu utilizava mais o Facebook, então, eu lembro que eu fiz alguns posts meio caidinhos, assim, porque eu tava presa naquela visão do momento. O que eu tava vendo, o que eu tava ouvindo, eu tava vendo notícias o tempo todo, notícias ruins. Então, eu ficava vidrada naquelas imagens, no que eu ouvia. E aquelas afirmações, na verdade, aquelas afirmações, aquelas imagens mentais, elas eram fortalecidas de uma maneira negativa, né? Até o momento que eu percebi, foi no meio do ano, que eu falei, não, peraí, eu tô deixando absorver um pouco dessas coisas, muito do negativo. Eu acho que é necessário realmente a gente dar aquela, né? Quando a gente percebe, porque, gente, as coisas eu acho que elas acontecem independentemente de você direcionar essa visualização, ela vai acontecer. A diferença é que quem sabe fazer isso melhor tem os benefícios disso, né? Se você consegue direcionar sua vida pro positivo, tanto que é utilizada essa exposição imaginativa na psicologia positiva, é utilizada com atletas, né? No desempenho dessas pessoas, nas funcionalidades. Por quê? Porque tem resultado, existe resultado nisso. Não é uma coisa assim, mágica, bom, porque eu já ouvi gente falar, mas então, se eu ficar pensando aqui, maleta de dinheiro, e ver a maleta, ela vai cair aqui do céu. Não vai acontecer isso, né, Érica? Olha, pode até ser que aconteça que venha a Pode maleta ser que de aconteça. dinheiro, mas vem sem dinheiro, que você pediu só a maleta. Tô brincando. Na verdade, gente, a profundidade disso é que assim, ó, as coisas elas estão ligadas ao que elas nos representam. O que representa? O que aquilo representa para você? Que energia que aquilo tem para você, né? Então, não é o que você, não é o objeto, é como você se sente. Vou dar um exemplo, tá? Isso para mim abriu muita clareza quando, por exemplo, eu pensava que isso não funcionava. Muita gente fala assim, mas isso não funciona. Né? Isso não funciona porque eu já fiz, a maleta de dinheiro não chegou e... isso é tudo bobagem, tudo conversa de coach, isso aí, para enrolar a gente. E eu também pensava muitas vezes, né? Porque se eu peço maleta de dinheiro, vamos pensar assim, maleta de dinheiro. Quem que quer uma maleta de dinheiro? Muito provavelmente alguém que está sofrendo com a escassez, com a falta do dinheiro. Se você pede maleta de dinheiro, você está dizendo escassez, escassez, escassez. Você não está pedindo, você está pedindo uma coisa na energia de outra.
Então, você tem que se visualizar na energia de alguém que tem a maleta de dinheiro. Então, vamos lá. Eu tô aqui, nossa, tem uma maleta de dinheiro aqui na minha frente, ela é minha. Como que eu me sinto com isso aqui? Aí você vai buscar o sentimento, ela é seu já. Você não é o eu que quer a maleta, você é o eu que tem a maleta. Como que você se sente? Ah, eu me sinto, meu Deus, eu vou fazer um monte de coisa. Que monte de coisa que você vai fazer? Ah, eu vou viajar. Como é que você se sente viajando? Ai, muito bem, eu vou lá ver a Vânia, lá em Santa Catarina. Aí eu passei. Travando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Estão me ouvindo? Voltou? Estão me ouvindo? Travou, voltou agora. Agora Ai, sim, eu tô. tá. Então, Travou de novo, Érica. Meu Deus. Gente, tá travando pra vocês porque a mensagem também não aparece rolando pra mim. Avisem. Avisem se tiver. Celso, leva eu. Eu tô vendo os comentários agora. Gente, travou de novo aqui, mas vamos continuar. A Erika já entra, provavelmente aqui tem uma hashtag aqui, maleta de dinheiro. Bom, gente, hashtag maleta de dinheiro, bora lá. Vamos lá. Deixa eu ver. A- Agora eu tenho que ficar craque, tanto que cai que eu vou aprender a abrir esse. Peraí, tá travado. Agora que tá aparecendo a resposta do tá travando. Agora é que apareceu. Tudo certo, Érica? eu tenho que falar bem Travou na rápido. maleta de dinheiro ali. Olha lá, eu quero ter uma prima com maleta de dinheiro, diz o Celcinho. Então, que tenha duas. Que uma é Universo. boa, um é Muita. bom e dois é melhor. Então, você entende que é o sentimento, né? É o sentimento, não é. E aí, às Sim, vezes, a gente está pedindo uma coisa vibrando o medo de não ter. Então, exato. eu peço, eu quero um carro, tá? Mas que carro? Ah, tá o carro. Mas aí, outra coisa que eu aprendi que é importante a respeito do pensar no sentimento mais do que na coisa. Então, eu vou falar assim para você, Vânia. Eu quero Ai, não sei, deixa eu ver, não conheço muito bem de carro, mas vamos pensar aqui numa Range Rover, vermelha. Aí eu quero ela, né? Com as especificidades dela. Mas aí, ao invés de eu pedir o carro em si, eu me imagino dentro dele, né? Me imagino dentro dele. Como que eu me sinto aqui dentro desse carro? Tenta imaginar um cheiro de carro. Você já deve ter estado dentro de um carro que você gostou. Você imagina, se transporta para aquela, visualiza você naquele carro. Quando você faz isso, você pega o sentimento. Aí você quer esse sentimento. Se você tiver esse sentimento, pouco importa qual é o modelo do carro, que cor que ele tem. Porque vamos pensar que às vezes a gente dificulta e atrasa o universo para ele entregar as coisas para nós. Porque se eu quero uma coisa específica, é uma coisa específica, tipo a obra de arte, a Mona Lisa. Ela só tem uma, então eu vou ter que ir atrás dela de algum jeito, né? Agora, se eu quero ter uma obra de valor na minha casa, porque eu quero me sentir, aí obras de valor tem várias, entende? Então, é o sentimento que a gente tem no desejo que você vai visualizar. Eu tô falando isso para vocês porque eu poderia só explicar aqui como que eu faço as minhas visualizações, escolher as figuras, aquilo que representa para mim. Isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa pessoal, que a gente tem que dedicar um tempo. É terapêutico, não é uma coisa que você vai fazer de qualquer jeito. É, eu busco preparar, por exemplo, os meus clientes para fazer essa visualização dentro do processo de coaching. Tem um momento que eles têm como tarefa criar o seu painel de visualização e eu construo para eles como se fosse como é que eu vou dizer? É uma experiência essa construção e depois eu crio uma coisa chamada ponte para o futuro, né? Que faz você se sentir lá com todas aquelas coisas para que isso gere a energia necessária para chegar lá. Mas é o sentimento.
A visualização é algo que provoca como você se sente. Porque o que, que vai atrair algo para a tua vida? Como é que você vai buscar aquilo para a tua vida? Subconscientemente, inclusive. Quanto mais a tua mente entender que aquilo é importante para você, ela vai ficar bem doidinha, focada em achar a oportunidade de trazer aquilo para a tua realidade. Então, se eu falar assim para vocês agora, gente, eu não tô conseguindo ler os comentários. Então, se tiver alguma pergunta, Vânia, você me ajuda aí, tá? Vocês podem mandar Tá. pergunta, inclusive. Então, de repente, pensa assim, ó. Olha ao teu redor aí no lugar que você tá, né? Tudo que tem a cor vermelha, tá? Tudo que tiver vermelho, você vai olhar. Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, se eu perguntar para vocês tudo que tem cor vermelha, vocês têm um monte de informação para me dar. Mas agora, fecha o olho, não me sabota, que eu não tô vendo vocês. E me conta o que, que tem da cor azul. Aí você fala assim, Érica, você falou para eu procurar vermelho. Como é que você está me perguntando azul? Pois é, só para te dizer que é assim que a tua mente funciona. Se você diz que você quer uma coisa, ela vai capturar detalhes de tudo que tem aquela coisa. Então, se você tiver, sei lá, já aconteceu isso comigo, eu não tinha eu comprei um carro, daí, de repente, na rua só tinha daquele carro. Eu falava, meu Deus, mas eu nunca vi tanto carro igual o meu em lugar nenhum no mundo. Mas é porque alguém houve uma superprodução daquele carro e todo mundo comprou do mesmo? Não. É porque agora a minha mente busca mais do mesmo. Ela quer encontrar aquilo que é importante para mim. E se você, então, né, usa a sua mente de uma maneira inconsciente, você está buscando, você nem sabe o que você está procurando, quando a pessoa fala assim, eu não sei o que eu quero. A sensação é de que nada no mundo é para ela. O emprego não é para ela, nada dá certo, as pessoas, né, começam o relacionamento, daqui a pouco já não deu certo, enfim, as coisas estão todas desconectadas. E já o contrário também é verdadeiro. As pessoas voltam nas terceira, quarta sessão lá para mim e falam: Meu Deus, Érico, o que está acontecendo comigo? Como é que explica isso? Não é o mundo que mudou. É você que se posicionou de uma maneira diferente. Você está vendo o mundo com os olhos que você quer enxergar as coisas. Você tem clareza do que você está procurando. Então, a visualização, ela tira você do piloto automático. E, inclusive, faz você reconhecer de longe aquilo que faz parte daquilo que você busca e também, com bem tranquilidade, começar a dizer não para aquilo que não tem nada a ver com aquilo que você está buscando. Por quê? Você vai conseguir fazer essa ligação. Ah, isso aqui tem a ver com o meu mapa de mundo. Ah, não, isso aqui não tem a ver. Então, eu não vou ser grosseira, mas eu vou poder dizer não. Isso aqui sim, às vezes é uma oportunidade disfarçada até de problema. Eu sempre falo, gente, problema não existe. Não existe problema. O problema é uma oportunidade disfarçada. Que se você tem clareza de onde você quer chegar, aquilo que ninguém quer, você fala assim, não, deixa pra mim. Por quê? Porque no fundo, você sabe que aquilo tem direta relação com o seu mapa de mundo, com a sua visualização, com aquilo que você está buscando. É ou Sim. não é, Vânia? E tem uma pergunta aqui até que o Eduardo colocou, né? Que ele fala aqui, como eu vou conseguir aquilo que como eu faço para conseguir aquilo que eu visualizei, né? E quando a Erika fala em relação às experiências sobre visualização, eu também tenho algumas experiências, né, em relação a isso, e que eu acredito que sejam experiências muito fortes a partir do momento que eu comecei, assim como ela disse, direcionar, né, a minha visão para um foco, para uma clareza do que eu quero, do que eu realmente preciso focar, é que as coisas começaram a acontecer nessa direção. Então, o poder que tem você direcionar o foco para aquilo que realmente faz sentido é total. A questão da meditação, do silêncio, quando você para, né, e você se conecta com você, quando você começa a observar realmente quais são os seus desejos, o seu propósito, aonde o seu coração vibra, as coisas começam a andar de acordo. Parece que quando você se alinha, eu utilizo muito isso. Quando você se alinha,
todas as forças criadoras positivas do universo, elas colocam as oportunidades diante de você. Eu sinto isso com uma força imensa dentro de mim. Por quê? Porque eu vivi uma realidade um pouco difícil, muito difícil, na verdade, né? Um momento muito difícil, em que eu não via possibilidades. Então, o meu cenário era ruim. E eu focava no ruim. E o ruim crescia cada vez mais, espantosamente mais. Então, eu focava no que eu não conseguia e o que eu não conseguia se tornava cada vez maior. Então, quando o seu foco realmente é o problema, você se coloca sem poder diante disso, diante da situação. Da mesma forma que uma visualização positiva, uma exposição positiva diante das coisas, você começa a se apropriar de poder e de execução diante. Então, não é só você visualizar. Você não faz lá um quadro com todos os seus sonhos, todos os seus desejos, e ele fica ali parado. Não, você começa a se colocar a caminho. Então, assim, quando a gente vibra, como você diz, quando a gente coloca essa emoção para dentro, né? As nossas atitudes, elas são tomadas de emoção. As nossas ações são tomadas por essa criação. E eu acho que é aí que as coisas começam a acontecer, né, Érica? Porque quando eu vim para cá, por exemplo, para Joinville, antes de vir para cá, eu lembro que eu passei alguns momentos em que meu marido ele trabalhava muito e eu não tinha a oportunidade, por exemplo, de tomar o café da manhã todos os dias com os meus filhos e com o meu marido. E aquilo me deixava muito mal, ansiosa, porque realmente era uma vida muito corrida. Eu saí de São Paulo de uma vida ainda mais corrida e achei super difícil aquele momento de viver sem poder estar aproveitando tanto os meus dias com uma liberdade que eu gostaria de ter. E quando eu passei, de repente, a buscar o meu desenvolvimento pessoal, eu senti que as coisas começaram a se transformar nesse sentido. Eu passei a ter mais. Eu acho que travou, gente. Travou de novo. Vou esperar ela chamar. Mas eu passei a ter mais oportunidades para chegar naquela realidade que eu visualizava, aquilo que eu tanto queria. Então, o que eu queria? Eu queria passar as manhãs tomando os meus cafés e aquele momento era muito especial. Eu queria passar junto com os meus filhos, junto com meu marido. E a partir do dia que eu comecei a focar da forma na vida que eu queria, e me tornar a pessoa que eu gostaria de ser, foi quando as coisas começaram a acontecer. Então, o livro, né, desde o começo que a gente traz aqui vai, ele fala justamente disso, né? Ele bate bastante nessa questão de você não é apenas, você se torna a pessoa que você precisa para você viver a vida que você merece. Então, você acredita que uma pessoa que não se acha merecedor, ela consegue visualizar coisas grandes? Não, ela não vai conseguir visualizar coisas grandes. Ela vai falar, bom, isso acontece porque é comigo mesmo. Tem que ser assim, as coisas são difíceis. São crenças. Então, é para você começar a mudar isso, realmente, né? Mudar toda essa experiência, é você acreditar no seu merecimento. E a partir do momento que você acredita no seu merecimento, você também passa a ver as coisas de uma maneira diferente, né? Então, é um trabalho interno que se faz. Eu acredito antes de qualquer coisa. Então, comigo funcionou muito desse jeito. E hoje, por exemplo, eu tenho a percepção do que aconteceu lá atrás. Quando eu pensei no café, eu acho até engraçado, porque eu sempre valorizei muito o café e quem me segue sabe quanto eu valorizo o café. Gosto muito de café. E assim, eu queria muito tomar os meus cafés com qualidade do lado das pessoas que eu amo, né? E quanto eu valorizei isso. E hoje eu olho para minha vida e falo, gente, se tem uma coisa que eu faço muito bem é tomar um café com qualidade do lado de quem eu amo. É uma coisa tão pequenininha, parece ser tão pequeno, mas é grande demais. Grande demais para quem vivia uma vida que não tinha qualidade, qualidade zero, né? Então, assim, me alimentava de uma forma muito ruim, não tinha tempo para ficar com a família. Então, todas essas coisas, elas foram tendo alterações com o tempo, e eu acho que a conquista, ela veio não só por conta do desejo, né? Mas sim, dessa emoção que eu coloquei, sim, das minhas atitudes, porque as coisas vão se alinhando, a gente vai se alinhando. Então, como o Eduardo falou ali, eu acredito que
como você realiza, como que as coisas se realizam a partir da visualização. A visualização, ela faz parte, não é só a visualização. A visualização faz parte, né? Café é vida. Pois é, Eduardo. A gente precisa marcar um cafezão assim com todo mundo. Ai, com certeza. Nossa, É, gente. E você sabe o que aconteceu esses dias? Você falou de café, eu fui para Francisco Alves, lá ver a mãe, o pai, e o tio Daniel tá colhendo café, e eu fui cuidar do terreirão de café como quando eu era criança. Gente, como é importante a gente resgatar a nossa história, isso é uma outra coisa, inclusive para essa questão do merecimento aí, que a gente vai perdendo com as coisas que vão acontecendo na vida, a gente vai se frustrando e vai se sentindo menos merecedor. Eu vou pedir a licença para levantar aqui então para vocês, porque não é por acaso, eu estou do lado do meu mural de visualizações e eu vou falar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo virar, legal. para falar para vocês como que eu fui fazendo, tá? Para ir transformando visualização em realidade. Cada foto dessa aqui, ela tem um significado total, né? Uma emoção que eu mimetizei nela. Mas tem coisas, por exemplo, vou pegar essa figura aqui, ó. Essa aqui, inclusive, vou usar isso para me desafiar junto com vocês. Isso é uma coisa que eu quero realizar lá no Hospital da Alma. Eu já consigo ter todas essas pessoas, esses lugares aqui. E, na verdade, quando eu coloquei aqui essa figura, nem existia o Hospital da Alma ainda, tá? Então, agora o lugar, por exemplo, é algo que eu já tenho. Agora eu preciso pensar qual que é o detalhe que tem aqui que eu posso trazer para a minha realidade. E aí eu vou vendo o que, que tem em cada foto. Por exemplo, essa aqui dependia só de mim, ó, o café e a bolachinha, mas isso aqui no sentido, por exemplo, de ser coisa de vó, sabe? Xicrinha antiga, bolachinha feita em casa, isso aqui eu já realizei. Então, tem coisas que você vai conseguir pegar detalhes do seu mural e você não vai conseguir realizar ele todo de uma vez. Mas o que, que acontece quando você realiza uma parte do que está na figura de visualização? Você dá poder para o teu sentimento. É como se o seu cérebro sentisse assim, tá acontecendo. Minha nossa, tá realizando. E aí aquilo que parecia impossível e fora de alcance começa a fazer parte da tua realidade. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, Vânia, cadê a figura? Tá aqui, vou mostrar ela para vocês, ó. Essa figura aqui era uma figura que que diz ainda para mim a respeito de ter um tempo para mim, para eu ler, para eu descansar e ter um momento meu. Me via numa correria, nunca conseguia fazer isso. A primeira coisa que eu realizei dessa foto aqui foi a cesta de maçãs. Eu tinha uma cesta parecida, eu fui no mercado, comprei maçãs e montei a cesta. Coloquei na minha cozinha, mas o que, que eu percebi? Toda vez que eu via a cesta de maçã, do que eu lembrava? Desse sentimento. E eu comecei a organizar a minha vida para que eu pudesse ter esse momento. Agora já tem a rede, já tem o chapéu e livro nunca me faltou, né? Então, o que, que acontece? Às vezes, gente, nos primeiros momentos, aparecer assim, falar assim, ai, mas tá longe isso. Esse é um sentimento. Como que eu faço para trazer para perto, realizando aos poucos? E isso que você falou, de a gente se tornar a pessoa que merece essa realidade, é que é o segredo. E a gente não vai se tornar essa pessoa de hoje para amanhã. É um processo. Mas se todos os dias você estiver um pouquinho melhor nesse processo, e isso é por isso que existe a disciplina de acordar todos os dias para viver isso. Imagina, de uma pessoa que não tem vontade de acordar para não precisar nem de despertador, é um salto grande. Primeiro, você vai passar pelo processo de querer virar para o lado, de ter que levantar correndo lá do outro lado para o despertador. É normal, Gente, porque travou. é processo. Ai, meu Deus. Voltou, voltou, Vol- voltou. Voltou. Eu não sei o que está acontecendo. Ele simplesmente fecha aqui. Eu acho que vai travar travou de novo. Não sei se trava para todo mundo, se conde, mas acho que sim. Gente,
Travou novamente a live para vocês que estão assistindo também. Bom, mas a Érica falava aqui que tudo é um processo, né? Então, não é só você visualizar, mas você se tornar essa pessoa se colocando a caminho diante das oportunidades que a vida, né, vem colocando aqui. Deixa eu ver se deu. Diante de nós. E eu acho que é isso. Travou, caiu. Agora eu fico vendo as mensagens depois, gente, com delayzinho aqui. Mas foi. Foi, Érica. Olha, gente, tô caindo toda hora aqui, mas eu me levanto todas as vezes. Isso também é um sinal de que às vezes a gente vai cair, né? A gente vai criar um projeto, a gente vai desenvolver algumas coisas e vai ter desânimo, mas a gente precisa recomeçar, porque é a construção neuroquimicamente, né, lá dentro da nossa cabeça, de novas trilhas neurais. Então, a gente só vai fazer um caminho novo quando a nossa mente entender que o novo é melhor do que o velho. O mais difícil disso não é você querer o caminho novo, é você deixar de fazer o velho, né? Então, faça quantas vezes forem necessárias. Ah, mas e eu acordei 2 dias e no terceiro eu desanimei. Isso vai acontecer no começo, né? Mas é importante você se parabenizar pelos 2 que você conseguiu. E você ir lá para o seu mural. E eu sempre falava assim, e ainda falo, que o meu mural, ele é uma âncora que eu criei, que toda vez que parece que o cachimbo tá caindo, sabe? A gente falava, né, da avó, o cachimbo tá caindo, ou seja, que eu tá dando uma esmorecida, eu olhava para aquilo e falava, não, mas eu mereço essa realidade. E eu preciso chegar lá. Então, não é com essa atitude que eu tô tendo que eu vou chegar, não. E aí você se encoraja novamente. E serve para lembrar mesmo. Por isso que o mural, gente, tem que ficar num lugar onde você veja todo dia. Daí alguns clientes falam assim para mim, ah, mas aí todo mundo vai ver o meu mural? Olha, eu tenho o meu jeito de pensar, né? Quem vem na minha casa, todo mundo que vem na minha casa vê o meu mural. Porque, inclusive, eu quero perto de mim as pessoas que vão, inclusive, participar disso. E uma vez eu fiz uma apresentação do meu mural para algumas pessoas, a gente estava jantando, fica perto da minha mesa aqui. E eu falei assim, olha, isso aqui tem você aqui. As pessoas se emocionaram muito. E aí aquilo virou também um sinal de que não é só por mim, é por quem vive comigo. Quanto melhor eu estiver, né, melhor as pessoas que eu amo vão estar. Então esses sonhos, eles não são sonhos individuais e egoístas, são sonhos que atingem de maneira positiva as pessoas, as que eu amo e as que elas vão atingir. Então, vira um ciclo sem fim, né? Então, inclusive, Vânia, eu cheguei numa conclusão uns dias atrás, né? Que eu falei assim, ó, o melhor bem que eu posso fazer para a humanidade nesse momento é ficar saudável. Eu não preciso me apavorar com quem está doente, eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu represento menos um risco para eles se eu estiver saudável do que se eu estiver doente, preocupada. Melhor eu, né, estar saudável. Então, às vezes, parece ser egoísta a gente cuidar da gente, mas não é. A coisa mais importante que você pode fazer por você e pela humanidade é você cuidar de você, né? E isso é muito nobre. Então, e você merece sim. Eu sempre digo, espiritualmente falando, eu acredito que eu sou filha de um Deus que é abundante em tudo. Por que que eu vou sentar? Imagina, eu vou ir na casa da Vânia, né? Me preparo, passa um pouco essa pandemia e eu vou ir te ver, Vânia. Aí você faz um banquete para me receber, coloca as coisas que eu gosto na mesa e eu chego, eu sento debaixo da tua mesa e fico lá esperando cair uma migalha. Aí você fala, não, Érica, mas eu fiz para você tudo isso aqui. Aí eu falo, não, mas eu só vou ficar com o que sobrar. É assim, às vezes, o nosso sentimento em relação a tudo que está à nossa disposição. O maior bloqueio de alcançar a visualização é que as pessoas, elas visualizam a vida, mas elas não se veem sendo a pessoa que está vivendo aquela vida. E daí não faz sentido, ela não vai chegar lá. Por quê? Porque ela criou um mundo que não é para ela. Então, você é, sim, essa pessoa. Cada dia mais perto de realizar cada um desses sonhos. E uma outra coisa, só para, assim, deixar também claro de uma coisa que eu não prestei muita atenção nos primeiros murais que eu fiz
e nesse já coloquei mais essa congruência. Idealize coisas baseadas naquilo que é valor para você. Então, quando a gente se conhece pouco, né? Quando a gente ainda está no começo do processo de autoconhecimento, a gente tem uma tendência a querer ter coisas e uma realidade baseada em busca de aceitação, em medo de rejeição, em uma visão bem distorcida de quem a gente é, e aí a gente acha que vai compensar com aquilo que a gente tem, né? Então, foi só depois de um processo de reconhecimento, de identidade dos meus valores, que eu consegui encontrar congruência, equilíbrio entre a vida que eu sonho e a pessoa que eu sou. Porque se aquilo que eu colocar no meu mural dos sonhos não tem a ver com quem eu sou, ou das duas, uma, ou eu não vou alcançar, porque eu não vou fazer o caminho que precisa para chegar lá, ou se eu alcançar, aquilo não vai me fazer bem. Aquilo vai ser um peso para mim, né? Então, a gente precisa ter essa clareza para que seja um processo saboroso. Eu digo que o processo de realização através do mural de visualização, sabe aquela sensação assim de chegar uma coisa que você pediu pela internet, chegou na sua casa, sim, aí você vai abrir o pacote. Eu olho para o meu mural todos os dias e sempre encontro alguma coisa que já aconteceu e eu falo, nossa, aconteceu e eu não tinha nem percebido. Porque acontece de maneira surpreendente e muito melhor do que aquilo que você imaginou. Porque a nossa mente que cria o painel não é a mente não é a maturidade que você tem quando você recebe. O eu que fez esse painel era um eu mais imaturo. Mas quando eu recebo como se fosse um benefício que você recebe com o retroativo junto, sabe? Essa sensação que eu tenho é sempre mais do que a gente pede. Então, se quem está aí ainda não fez esse exercício, né, de visualização, se não construiu esse mural, eu super recomendo. E faça do teu jeito, né? O primeiro que eu fiz, eu recortei figura de revista e colei numa cartolina. O segundo que eu fiz, eu comprei um painel com imã que eu colocava. O terceiro que eu fiz é esse aqui, né? E esse aqui eu vou colocando, já tem coisa pendurada aqui que não estava quando eu coloquei, porque daí você vira o seu método de realização. Uhum. Tudo que você deseja, fala, vou botar no mural. E aí, a tua mente já entende, é importante, é sagrado. Esse muralzinho aqui vai passar a ser algo sagrado na vida de vocês. Isso que eu ia falar também, né, Érica? Você pode fazer, por exemplo, eu já fiz o mural papel, né, assim, e acabei não continuando com esse mural. Aí eu tenho o meu mural, mas ele já é no computador, no celular, que eu visualizo, né? Então, assim, acho que você encontra a melhor forma de sentir essas imagens, de fazer o seu. Às vezes você coloca uma música que te conecta. Eu sou muito de separar, sabe, um momento para cada visualização. Então, você pode usar a visualização para o seu dia seguinte, normalmente também, quando você vai dormir, né? E você tem aquele dia, da mesma forma que a gente faz a meditação, as afirmações para o dia seguinte, você pode fazer, você tem um dia especial, fazer a sua exposição imaginativa, para que aquele seu dia realmente venha com resultados melhores. Não é só a longo prazo, né? A visualização você pode utilizar ela no seu dia a dia mesmo. Eu acho que na conquista de cada detalhe, de cada coisa, mas principalmente em relação a essa questão que você fala, não colocar limites para você. Porque não existe limites, não coloque limitações, não existe limite, né? O limite ele está na tua mente, é uma coisa que você aprendeu, né, durante uma vida, mas que você pode realmente, a partir de hoje, acreditar que você pode tudo, como a Erika falou de uma forma muito sábia, né? Nós temos a nossa disposição, tudo já está à nossa disposição. Tudo aquilo que você precisa já existe, já foi criado, né? Então, se coloque a caminho, se disponibilize para o universo, porque o universo já está disposto e todas as coisas já estão prontas. Então, assim, eu agradeço a participação da Érica, foi muito rico tê-la conosco aqui, vendo esse quadro maravilhoso, acho que deu muitas ideias, né,
para quem está começando. Para quem está começando a fazer a visualização, continuem nesse processo, porque realmente não existe limite para a sua visualização, para os seus sonhos, para as suas realizações. E é isso que nós temos provas todos os dias da nossa vida. E é isso que eu e a Érica também, né? Estamos levando para outras pessoas e formando essa corrente maravilhosa do bem e de força criadora, de força divina criadora desse universo. Estamos juntos. E é isso, gente. A live vai ficar salva. Foi muito, muito bom. Espero que venham outras lives em outros momentos, mas foi muito legal tê-los aqui, né? Compartilhem a live com mais pessoas, porque é muito bom. Hoje nós terminamos terminamos a leitura do livro no desafio de 21 dias que nós estamos fazendo, e foi a conclusão do livro. E eu cheguei bem no finalzinho do livro, o Raul fala sobre você compartilhar, né? Quanto é importante você trazer mais pessoas. Então, quando você espalha o bem ele vem com você de uma maneira assim, é inevitável acontecer. As coisas boas na sua vida, elas vão acontecendo de uma maneira assim, maravilhosa. Eu sou prova disso, eu estou muito feliz com esse resultado, estou muito feliz com esse dia. Então, tenha uma linda semana, Érica. Todos que Obrigada. estiveram aqui, tenham um dia maravilhoso e uma semana incrível para você. Obrigada, Vânia. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Minha linda, você sabe que você pode contar comigo sempre. Estamos parceiras aí de propósito. E, gente, passe adiante mesmo. Às vezes é de uma palavra que a pessoa está precisando e o teu dedo tem o poder de arrastar e chegar até ela. Nunca perca a chance de salvar uma vida. A gente nunca sabe quem está precisando disso, né? Beijo, fica com Deus e até a próxima. Até, obrigada. Gratidão. Gratidão.